O dinheiro, dizem, não compra a felicidade, mas a falta dele, essa com certeza pode comprar uma passagem só de ida para o inferno. Pelo menos era o que eu pensava antes de conhecer João Pires. Aos 62 anos, ele era um ícone da indústria, um homem que construiu um império da aeronáutica de uma garagem no porto para os arranha-céus de Lisboa. Mas naquele dia, o império estava a cair. Era 6 da manhã. Às 8, João Pires tinha agendado assinar um documento que o despojaria do trabalho da sua vida, do seu legado e até do seu nome. Ele achava que tinha perdido, achava que tudo tinha acabado. Mas eu, Ana Silva, estava prestes a provar que, por vezes, o diabo reside mesmo nos mais pequenos detalhes. Ainda sinto o frio na barriga, a boca seca, o gosto metálico do medo. Estava ali no salão do conselho, entre aquelas cadeiras de couro e mármore negro, com um aroma pesado de ambição e desespero. Olhei para a caneta Montblanc na mão de Pedro Álvares, brilhante e ameaçadora, pronta para selar o destino de João Pires. A minha presença ali era um erro, um acidente, uma piada de mau gosto, mas também a única esperança. Os joelhos tremiam tanto que achei que ia desabar, mas não podia. Não podia. Pedro Álvares, eu não entendo como você pode ser tão cego. A minha voz, surpreendentemente firme para o pânico que me consumia, ecoou no silêncio pesado. Você alegou que a Pires Aeronáutica está em incumprimento por não ter mantido os 400 milhões de euros em ativos líquidos. Calculou o total em 398 milhões. A matemática, sim, está verificada, mas as premissas, meu caro, as premissas estão erradas. Os olhos de Pedro, que antes cintilavam com um humor sarcástico, fixaram-se em mim, agora sem vestígio de diversão. Aquele brilho frio e calculista que mais tarde percebi ser o seu modo padrão. Ele estava irritado, mas acima de tudo, confuso. Ricardo Costa, o seu advogado, um homem com um rosto que parecia um bulldog e uma reputação à altura, franziu a testa. Eu podia sentir o peso do olhar de todos os membros do conselho, avaliando-me. A rapariga do café, a intrusa, como tinha chegado ali, vestindo um blazer que comprei há anos numa liquidação e que naquele momento me parecia uma armadura fina e inadequada. Bem, a história é longa. Não começou ali, com a minha voz a quebrar o silêncio de um conselho que já tinha João Pires sentenciado. Começou muito antes, ou talvez, começou naquela manhã cinzenta, no meu turno da colher dourada. Há uns anos, a vida era tão diferente. Tinha um plano, sabes? Terminar a faculdade de Direito, especializar-me em finanças corporativas. Via padrões onde outros viam caos, lia balanços como quem lê uma partitura. Era a melhor da minha turma na faculdade de Coimbra. Sonhava em trabalhar na Rua Augusta, nos grandes escritórios, desenhar contratos complexos que mudariam o mundo, ou, pelo menos, impedir que alguém fosse passado para trás. Mas depois veio o acidente, o AVC do meu pai, as contas médicas que engoliram todas as nossas poupanças, os empréstimos predatórios, um ciclo vicioso de desespero financeiro. Tive de largar tudo no último ano. A minha licenciatura em Direito, essa ficou suspensa, um fantasma doloroso que eu tentava silenciar. Passei a fazer turnos duplos, um aqui na Colher Dourada, outro num armazém à noite, só para manter o meu pai na clínica. Era uma máquina a trabalhar até a exaustão. Às vezes, quando não conseguia dormir, lembrava-me do meu pai, da forma como ele sempre dizia: não confies em ninguém que soa demasiado bom para ser verdade. Ele falava dos vendedores no mercado, mas agora eu entendia de outra forma. O brilho da Torre Pires, as promessas, tudo soava demasiado perfeito. E perfeição não existe. Tinha aprendido isso da pior forma, com os olhos de uma filha a ver o pai a assinar hipotecas que a crise de 2008 transformou em papel molhado. O sofrimento dele gravou em mim a necessidade de ver as letras pequenas, os detalhes. É onde a verdade se esconde,
e onde a salvação ou a perdição é muitas vezes encontrada. A memória dele era uma faísca que ardeu mesmo nas cinzas da minha própria frustração e resignação. Naquele dia, na colher dourada, o cheiro a bacon frito e café velho misturava-se com o desinfetante de limão. Marco, o cozinheiro, gritava um pedido. Mesa 4, precisa de café, Ana. Eu ajustei o avental, apertando os cordões até sentirem a minha cintura. Apressava-me, o pote de café na mão, a varrer o salão com os olhos. Trabalhadores da construção, enfermeiros cansados a terminar o turno da noite e ele, o homem da mesa do canto. Ele não encaixava. Não era apenas o fato de carvão, impecavelmente cortado, que custaria mais do que o meu carro. Não, eu conhecia fatos, sabia a diferença entre um pronto a vestir e um de lã italiana feito à medida. O que me atingiu foi a sua postura. Estava encolhido, a cabeça entre as mãos, a irradiar um desespero tão profundo que quase tinha um peso físico. Quando me aproximei, ele levantou a cabeça. O rosto estava cinzento, os olhos injetados. Parecia que não dormia há uma semana. Café? Perguntei suavemente, sem querer assustá-lo. Preto, ele disse. Forte. Por favor. Notei que as mãos dele tremiam, não muito, mas o suficiente para fazer a chávena de porcelana vibrar ligeiramente no pires. Noite difícil? Perguntei, mantendo o tom profissional, mas com um toque de gentileza. Vida difícil, murmurou ele, e pareceu arrepender-se do deslize. Endireitou-se colocando a máscara do CEO. Obrigada, é tudo. Eu ia virar-me, mas os meus olhos prenderam-se no que estava na mesa. A pasta de couro estava aberta. Ele tinha retirado uma pilha de documentos grossos, presos com clipes pesados. O cabeçalho na primeira página era visível. Aquisição e liquidação. Partes do acordo. Pires Aeronáutica. Holdings Álvares. Data 14 de novembro de 2024. Senti um choque de reconhecimento. Pires Aeronáutica. Eu lia as notícias financeiras. Sabia quem era. João Pires, o homem que desenhou o motor da turbina Valkyria, o homem que estava a ser devorado pelos tubarões de Wall Street. Ou melhor, da Rua Augusta. Hesitei. Vai-te embora, Ana. Serve ovos, já não lês contratos. Mas não conseguia. Era uma comichão no meu cérebro. Vi-o tirar uma caneta Montblanc do bolso, destapou-a, a olhar fixamente para a linha da assinatura na última página. Sabe, eu disse, surpreendendo-me a mim mesma. O café é por conta da casa se pedir o especial, mas o senhor parece estar prestes a comprar algo muito mais caro. João Pires olhou para cima irritado. Perdão? Eu reconheço o logótipo, eu disse acenando para o documento. E reconheço esse olhar na sua cara. Esse é o não tenho outra escolha. O meu pai tinha esse olhar quando assinou a hipoteca da nossa casa, mesmo antes do mercado rebentar em 2008. João Pires soltou uma risada seca e sem humor. O seu pai era um homem sábio em preocupar-se. Estou prestes a vender o legado de 40 anos por trocos. Por quê? Perguntei. Não me mexi. Marco tocou a campainha para um pedido, mas ignorei-o. Por quê? Repeti. Por causa de uma cláusula de liquidez. Suspirou João, sentindo a necessidade de dizer em voz alta a um estranho para tornar a situação real. Subsecção 4, parágrafo B. Se os nossos ativos líquidos caírem abaixo de um certo limite por 3 trimestres consecutivos, o detentor da maioria dos títulos, a Holdings Álvares, tem o direito de forçar uma venda pelo valor contabilístico. Perdemos o limite por 2 milhões de euros ontem. O meu semblante carregou-se. A minha mente, adormecida há 3 anos, de repente voltou à velocidade máxima. Valor contabilístico? Contabilidade PGN, princípios geralmente aceites, ou valor de mercado justo? João Pires piscou os olhos, olhou fixamente para mim. Perdão. A avaliação, eu disse aproximando-me. Se eles estão a forçar uma venda com base num acordo de liquidez, o método de avaliação importa.
É valor contabilístico depreciado ou avaliação de mercado atual? É o valor contabilístico padrão. Está no contrato. Ele gesticulou vagamente para a pilha de papéis. Olhe, menina, agradeço o interesse, mas tenho uma reunião às 8 da manhã para terminar a minha vida. Só preciso beber este café. Eu mordi o lábio. Olhei para o relógio na parede. 7h05 da manhã. Posso ver? Perguntei. João Pires olhou para mim. O quê? A página, a cláusula sobre o limite. Só me deu um gostinho. Eu costumava ler essas coisas por diversão, antes que a vida acontecesse. Ele olhou para mim, realmente olhou. Vi inteligência a arder nos meus olhos, um contraste nítido com a resignação opaca nos dele. Ele era um homem que tinha feito a sua fortuna por instinto, e o instinto dele dizia para deixar a empregada de mesa olhar. Tem 5 minutos, disse João, deslizando o documento pela mesa gordurosa. O barulho da colher dourada esbateu-se ao fundo. Para mim, o mundo reduziu-se ao texto preto no papel branco. Era um texto legal denso, concebido para obscurecer, para aborrecer, para esconder a faca nos detalhes. João observava-me. Esperava que eu apenas olhasse e acenasse educadamente. Em vez disso, tirei uma caneta Bic barata do bolso do avental e comecei a traçar as linhas, os lábios a moverem-se em silêncio. Subsecção 4. Definição de ativos líquidos, murmurei. Equivalentes de caixa, títulos negociáveis, obrigações com classificação BBB ou superior. Virei a página para trás, depois para a frente, depois para trás novamente. A minha testa franziu-se. Senhor Pires, eu disse, sem levantar a cabeça. Você disse que perdeu o limite por 2 milhões de euros. Sim, precisávamos de 400 milhões de euros em capital líquido. Fechamos o trimestre em 398 milhões. Os auditores de Pedro verificaram isso ontem. Os auditores de Pedro? Repeti. Bati com o dedo no papel. Secção 12, cláusula C. Definição de ativos excluídos. Lista caixa restrita detida em subsidiárias estrangeiras como não líquida. Correto, disse João a verificar o relógio. 7h15 da manhã. Temos dinheiro numa holding em Singapura, mas está retido num litígio fiscal. Não podemos contá-lo, certo? Certo, eu disse, os meus olhos a examinar mais rápido agora. Mas olhe a data deste modelo de contrato. Refere-se às normas internacionais de relato financeiro, ou IFRS 9. Então, levantei a cabeça, os olhos arregalados. Você reclassificou a sua holding em Singapura no mês passado? Eu li no jornal que a Pires Aeronáutica mudou o seu centro logístico asiático de Singapura para o Vietnã, para evitar tarifas. João franziu a testa. Fizemos isso. Mudamos o domicílio legal da subsidiária a 1 de outubro. Bati com o dedo no papel. O Vietnã não está sujeito às mesmas restrições de repatriamento que o veículo fiscal específico de Singapura, listado nesta cláusula de exclusão. Além disso, de acordo com as IFRS 9, uma vez que essa entidade se mudou, o dinheiro ali detido, mesmo que em litígio, é considerado liquidez condicional e não caixa restrita, se o litígio for inferior a 50% do valor total. João Pires sentou-se. A névoa no seu cérebro dissipou-se instantaneamente. O que está a dizer? Estou a dizer, eu disse, a voz a tremer com adrenalina, que se você mudou esse centro para o Vietnã, os 15 milhões de euros que tem lá já não estão restritos. De acordo com esta definição específica de contrato, o contrato lista jurisdições específicas para exclusão. Lista Singapura. Não lista o Vietnã. João agarrou no papel. Colocou os óculos de leitura, as mãos a tremer, mas desta vez não de medo, e sim de raiva. Leu a cláusula, depois leu o aditamento referente à subsidiária. Eles falharam, sussurrou. Pedro usou uma lista de exclusão padronizada do acordo de 2022.
Ele não atualizou a lista de jurisdições após a nossa mudança, o que significa... O que significa, eu continuei, que esses 15 milhões de euros devem ser contabilizados no seu total de liquidez. Se adicionarmos os 15 milhões então, senhor. João fez as contas na cabeça. 398 milhões mais 15 milhões é 413 milhões. Não violou o acordo, eu disse, um sorriso lento a espalhar-se pelo meu rosto. Não está falido, senhor Pires. Está solvente. Eles estão a forçar uma falência com base num erro de cálculo. João Pires olhou para o papel, depois olhou para mim. A empregada de mesa com o avental desfiado e a mancha de café na manga acabara de encontrar uma lacuna avaliada em 4 mil milhões de euros. A 7h25, disse João. O desespero desapareceu. No seu lugar estava o aço frio e duro do homem que construíra um império. A reunião é às 8. Se assinar isto, abdico do meu direito de contestar o cálculo. Então não assine, eu disse. João Pires levantou-se. Sentiu-se 10 anos mais jovem. Tirou a carteira. Não tinha dinheiro. Tirou um cartão American Express de titânio preto e pousou-o na mesa. Não tenho como pagar o café com isto aqui, disse. Vá, eu disse. Apenas vá. Não, disse João. Olhou para mim intensamente. Você encontrou isto. Você entende isto. Eu preciso de si. Eu tenho um turno. Marco vai despedir-me. Menina, qual é o seu nome? Ana. Ana Silva. Ana, se vier comigo agora, pagarei os seus empréstimos estudantis. Comprarei este edifício. Dar-lhe-ei um emprego que paga mais numa semana do que você ganha aqui num ano. Mas preciso que você explique isto aos advogados. Preciso que seja você a dizer a Pedro Álvares que ele falhou. Olhei para Marco, que estava a gritar sobre uma omelete. Olhei para a mesa gordurosa. Depois olhei para João Pires, que segurava a porta aberta para um mundo que eu pensei ter perdido para sempre. Desatei o avental e atirei-o para a mesa. Vamos, eu disse. João Pires pegou no telefone enquanto saíamos apressados para a rua. A Escalade Preta parou em frente a nós com um guincho, o motorista parecendo confuso enquanto o seu chefe saía de um restaurante com uma empregada de mesa. João empurrou-me para o banco de trás e saltou atrás de mim. Para a torre! Latiu João para o motorista. E ponha Luiz Figueira ao telefone. Diga-lhe para parar de chorar e vir para a sala do conselho. Vamos para a guerra. Enquanto o carro rasgava em direção à Avenida da Liberdade, João Pires olhou para mim. Disse que era estudante de direito. A melhor da minha turma, eu disse, alisando a minha saia, antes que me ficasse sem dinheiro. João Pires sorriu, um sorriso predatório de tubarão que não se via em Lisboa há anos. Bem, as aulas recomeçaram. Deixe-me fazer uma pausa aqui. Eu sei, tudo isto parece inventado, não é? Quero dizer, uma empregada de mesa que de repente resolve um enigma de milhares de milhões de euros e salva um império. Na vida real, a gente serve café e aceita o nosso destino. Ninguém vem com um cheque e uma porta para um mundo diferente. E a verdade é que mesmo enquanto estava a acontecer, parecia que eu tinha saído da minha vida e entrado num filme. Um filme mau com um guião que alguém tinha escrito numa noite de insônias. Mas era real. E foi assustador. Estava eu preparada para isso? Tinha o que era preciso? Juro que naqueles segundos pensei em pedir ao João para me deixar no Marquês, voltar para trás, para a familiaridade da colher dourada. Pelo menos lá eu sabia qual era o meu papel. Mas o seu sorriso, aquela promessa implícita de que, pela primeira vez em anos, alguém me via além das contas e do avental, empurrou-me para a frente. O que é que vocês teriam feito? Ignorado a oportunidade? Fingido que nada aconteceu? Não sei. Só sei que não consegui. O interior da Escalade da Cadillac cheirava a couro costurado e ar filtrado.
Um contraste marcante com o cheiro a bacon queimado e cera de chão que eu tinha deixado para trás na colher dourada apenas minutos antes. João Pires já não estava encolhido. Estava ao telefone a ladrar ordens com uma ferocidade que fez o motorista encolher-se. Luiz, cala-te e ouve-me. João Pires repreendeu o aparelho. Não me importa se estás de pijama. Não me importa se estás a escrever o meu elogio. Desce para o lobby, agora. Desligou e virou-se para mim. A adrenalina estava a diminuir ligeiramente, substituída pela dura realidade do que estávamos prestes a fazer. Olhou para o meu uniforme, a polo preta com o logótipo do restaurante, os sapatos sensatos antiderrapantes. Temos um problema, murmurou João Pires. Eles vão devorar-te viva antes mesmo de abrires a boca. No meu mundo, Ana, infelizmente, o mensageiro importa tanto quanto a mensagem. Eu olhei para as minhas mãos. Estavam vermelhas de esfregar mesas. Eu conheço a lei, Sr. Pires. O Código Comercial Uniforme não se importa com o que eu visto, nem o Tribunal do Comércio de Lisboa. Pedro Álvares não é um tribunal, disse João, a voz grave. Ele é uma hiena. Ataca a fraqueza. O carro desviou-se pelo tráfego matinal, parando à beira da Torre Pires no Parque das Nações. Era um monólito de vidro que perfurava o céu, um testamento ao trabalho da vida de João. À espera nas portas giratórias estava Luiz Figueira. Era um homem nos seus 50 e muitos, geralmente impecável, mas naquele dia parecia um naufrágio. A gravata estava solta, o cabelo desalinhado, e segurava uma pasta como um salva-vidas. Luiz tinha sido conselheiro-geral de João e o seu melhor amigo desde os dias da garagem no Porto. João, Luiz suspirou ao sairmos do carro. O que estás a fazer? O conselho está sentado. Pedro já está a servir o champanhe. Se subirmos lá e causarmos uma cena sem assinar, eles vão acionar a cláusula de incumprimento de qualquer maneira e processar-te pessoalmente por negligência. Que me processem, disse João, endireitando o casaco. Luiz, esta é Ana Silva. Ela é uma consultora. Luiz piscou os olhos ao olhar para mim, a empregada de mesa. Uma consultora? João Pires, perdeste a cabeça? Ela cheira a xarope de Acer. Ela é a pessoa mais inteligente neste código postal, disse João, agarrando o ombro de Luiz. Dá-lhe o ficheiro. Luiz hesitou, depois entregou o duplicado da estipulação Ômega. Peguei-o, a minha mão firme. Luiz, eu disse, a minha voz a cair para o registro mais baixo e autoritário que tinha praticado nos tribunais simulados. Você reviu o aditamento jurisdicional referente à transferência da subsidiária do Vietname a 1 de outubro? Luiz fez uma pausa, confuso. Bem, os advogados mais jovens trataram da diligência na transferência, mas... Você cruzou a lista de exclusão no acordo de liquidez com os domicílios subsidiários atualizados? Perguntei. A minha voz era um fio de aço. Luiz empalideceu. Não, assumimos que a lista era estática. Não era, eu disse simplesmente. Temos 15 milhões de euros em capital líquido que você perdeu. Não estamos em incumprimento. Luiz olhou para mim. Depois olhou para João Pires. Uma risada lenta e incrédula borbulhou do seu peito. Estás a brincar. Um lapso administrativo de 15 milhões de euros? Um salva-vidas de 15 milhões de euros, corrigiu João. Verificou o relógio. 7h48 da manhã. Vamos subir e surpreendê-los. O João empurrou as portas do seu escritório privado, fechando-as com um estrondo que abafou o zumbido das secretárias em pânico lá fora. O meu coração batia como um martelo. Dentro, o escritório era um santuário de mogno e couro, mas naquele momento parecia um bunker. Luiz Figueira, ainda pálido e a desapertar a gravata por completo, andava de um lado para o outro. 45 minutos, ele murmurava, as mãos trêmulas.
Temos 45 minutos para desvendar uma estrutura de sociedade de fachada que Pedro provavelmente passou 6 meses a construir. É impossível, João. Precisamos de contabilistas forenses. Precisamos da PJ. João ignorou. Estava junto à janela, a olhar para a cidade lá embaixo. Ana, do que precisas? Aqui, Sofia Campos, Verônica, a assistente executiva de João Pires, estava de pé perto da porta, como um sentinela. O seu olhar perscrutador não perdia um detalhe. Ela tinha assistido a toda a cena na colher dourada através do seu ecrã, ao motorista confuso, ao João Pires a sair de um café com uma rapariga de avental. E agora via a mesma rapariga sentada na secretária colossal de João, com os seus dedos a voar pelo teclado do terminal. Sofia conhecia João Pires há 20 anos. Vira-o construir um império do nada e vira-o, nas últimas semanas, a desmoronar-se. O desespero nos seus olhos, a derrota na sua postura. E agora, esta rapariga, esta Ana Silva, tinha trazido um brilho de algo novo, algo parecido com esperança. Sofia sentiu uma pontada de curiosidade e uma pontada de proteção por João. Aquela rapariga, apesar do uniforme, tinha algo nos olhos, uma centelha. Preciso de silêncio, Ana disse, os seus olhos a voarem pelos ecrãs. E preciso de saber o nome da empresa de fachada que comprou a Titânio Dinâmico. Sofia tinha sido informada. Capital Éter, disse Luiz, procurando nas suas notas. Registrada em Delaware, serviço de agente em Wilmington. Sem diretores listados, apenas um gestor de LLC genérico. Ana digitou o nome. Ok, Capital Éter, incorporada há 3 semanas. Capitalização inicial de 500 milhões de euros. É muito dinheiro para um fantasma. Pedro tem bolsos fundos, murmurou João. Não tão fundos, Ana corrigiu, os seus olhos não deixando o ecrã. Ele vale 200 milhões no papel, a maioria em ações da Pires. Para comprar um fornecedor por $500 milhão, precisou de alavancagem. Ele pediu o dinheiro emprestado. Ela virou o monitor. Se ele o pediu emprestado, há uma declaração de financiamento da UCC arquivada contra os ativos da sociedade de fachada. Os bancos não emprestam €500 milhão sem arquivar uma garantia. A Sofia sabia que esta rapariga estava a acender uma chama. Ela sentiu a sua própria lealdade, que tinha estado em modo de hibernação durante os 6 meses de queda, a reacender-se. Ela não gostava de Pedro Álvares. Nunca tinha gostado. Havia algo nele, uma arrogância fria, um brilho nos olhos que prometia apenas manipulação. João podia ser difícil, exigente, mas tinha princípios. Pedro não. A Sofia observava a Ana, sentada à secretária do chefe. Parecia uma criança a brincar aos grandes, mas a sua mente, percebia Sofia, era de uma lobinha. Esta rapariga era perigosa, no bom sentido, para João, pelo menos. A Sofia quietamente rezou para que ela tivesse razão, que tivesse encontrado o que precisavam. O cheiro de café novo que vinha de uma máquina expresso que João tinha trazido para o seu escritório era, para Sofia, um perfume de ressurreição. Ana continuava a comandar. Os seus olhos não vacilavam. Então, perguntou Luiz, a garantia listará o devedor como Capital Éter? Sim, eu disse, uma faísca de intensidade nos meus olhos. Mas listará a parte garantida, o banco. E mais importante, os documentos do empréstimo frequentemente referenciam uma garantia pessoal se a sociedade de fachada não tiver historial de crédito. Cliquei na base de dados da Secretaria de Estado de Delaware. Apareceu um ecrã de paywall. João inclinou-se e digitou o número do seu cartão de crédito sem hesitação. O documento carregou. Declaração de financiamento UCC1. Devedor. Capital Éter Lida. Parte garantida. Iron Shore Private Equity. Iron Shore, João franziu a testa. Eu conheço-os. São agressivos. Financiaram a aquisição hostil da Orion Indústrias Pesadas no ano passado.
Olhe a descrição da garantia, eu apontei para o fundo da página. Todos os ativos do devedor, incluindo, mas não se limitando a 100% do capital na Titânio Dinâmico. Isso apenas prova que a Capital Éter os comprou, suspirou Luiz. Não os liga a Pedro. Continue a ler, eu comandei. Rolei até ao bloco da assinatura. Estava assinado por um representante autorizado da Capital Éter. A assinatura era um garracho ilegível. Ponto morto. Luiz desabou no sofá. É uma assinatura por procuração. Provavelmente um advogado. Não desisti. Olhei fixamente para o documento. Ampliei o selo do notário ao lado da assinatura. O notário? Eu sussurrei. Patrícia Vance, número de comissão 4692, Estado de Nova York. Olhei para João. Pedro tem um notário que ele usa? Alguém interno? Alguém em quem ele confia? João Pires olhou para Sofia Campos, que tinha estado de pé silenciosamente junto à porta, a guardá-la como um sentinela. Sofia avançou. O seu rosto estava pálido. Patrícia Vance, disse Sofia lentamente, é a sogra de Pedro. É uma paralegal reformada. Ele usa-a para trusts familiares pessoais, coisas que não quer que a equipa jurídica corporativa veja. A sala ficou em silêncio. Ele usou a sogra para autenticar os documentos do empréstimo da sociedade de fachada. Eu disse, um sorriso a quebrar a tensão, porque não podia pedir a ninguém da firma para o fazer sem criar um rastro de conflito de interesses. É essa a ligação. É essa a ligação, disse João, a sua voz a subir. Se Patrícia Vance autenticou, ela tem o livro de registro e é família. É circunstancial, alertou Luiz. Pedro alegará que ela estava apenas a fazer um favor a um cliente. Precisamos do livro de registro, eu disse. Ou precisamos do e-mail onde ele lhe enviou o documento para assinar. João olhou para o relógio. 8h40 da manhã. Sofia, disse João, a sua voz a baixar. Você gere o acesso ao servidor executivo. Você tem as chaves mestras. Eu tenho, disse Sofia, mas Pedro tem um servidor privado para os seus negócios pessoais. Está isolado. Não consigo entrar. Não precisamos do servidor dele, eu disse. Precisamos do dela. Ele enviou para a conta pessoal dela? Gmail? Yahoo? Pedro é arrogante, disse Sofia, os seus olhos a estreitar. Ele pensa que é intocável. Envia coisas para a família da mulher dele o tempo todo do seu e-mail da Pires, porque ele pensa que ninguém se atreve a questioná-lo. Sofia caminhou até a secretária. Move-te, disse-me. Sofia sentou-se. Os seus dedos eram um borrão. Não era apenas uma assistente. Era a guardiã da torre. Tinha privilégios administrativos que nem o CIO questionava. A procurar correio enviado. Destinatário Patty Vance, 455@gmail.com. Sofia murmurou. O ecrã carregou. Consegui, Sofia sussurrou. 24 de outubro. Assunto. Por favor, assinar e devolver o mais rapidamente possível. Projeto urgente. Ela abriu o anexo. Era a garantia de empréstimo da Capital Éter. E ali, na última página, listada como fiador em letra miúda por baixo da linha de assinatura, estava um trust pessoal. O Fundo Fiduciário Revogável de Prescott. Ele garantiu o empréstimo pessoalmente, eu ofeguei. Ele teve que o fazer. A sociedade de fachada ainda não tinha ativos. Ele usou as suas próprias ações da Pires como garantia para comprar o fornecedor para sabotar a empresa para baixar o preço das ações. Ele vendeu a descoberto a sua própria garantia. João disse, atordoado pela audácia. Se a ação cair muito, ele recebe uma chamada de margem. Ele precisa que esta aquisição aconteça hoje para pagar o empréstimo. Ele não é apenas um sabotador, eu disse. Está falido. Se este acordo não avançar, ele vai à falência. João agarrou na página impressa enquanto deslizava para fora da impressora a laser. Ainda estava quente. 8h55 da manhã. Vamos enforcá-lo, disse João. Desta vez não correram, andaram.
João Pires liderou o caminho, segurando a única folha de papel como uma espada. Eu andava ao lado dele, de cabeça erguida. Luiz Figueira seguia atrás, a abotoar a gola, parecendo um homem que acabara de testemunhar uma ressurreição. Quando chegaram às portas do salão do conselho, o guarda interveio. "O senhor Alvares deu ordens", disse o chefe da segurança, parecendo apologético, sem interrupções até a votação ser concluída. "Sai da frente, Jerry", disse João suavemente. "Ou vai explicar à polícia porque obstruiu uma investigação federal de fraude de títulos." Jerry hesitou. Olhou para João, o homem que lhe tinha dado um bônus de Natal todos os anos durante uma década, e depois para as portas fechadas. Saiu da frente. João abriu as portas. A sala estava no meio de uma chamada de votos. "O senhor Henderson vota sim", dizia a secretária corporativa. "Senhora Bastos." Helena Bastos estava a olhar para as suas mãos. Levantou os olhos quando as portas bateram. "Estamos no meio de uma votação, João", gritou Pedro, levantando-se. Estava vermelho. "Isto acabou! Saia!" "Acabou, Pedro", disse João, a sua voz calma, a preencher a sala. "Mas não para mim." Caminhou até a mesa e deslizou o papel pelo mármore negro. Parou diretamente em frente a Helena. "O que é isto?" perguntou Helena. "É uma garantia de empréstimo", eu falei, "para a Capital Ether, a empresa que comprou o nosso fornecedor e cortou a nossa cadeia de abastecimento." Pedro congelou, os seus olhos fixos no papel. Reconheceu-o instantaneamente. Isto é propriedade roubada", gaguejou Pedro. "Isto é comunicação privilegiada. É um e-mail corporativo enviado de um servidor da empresa", disse Luiz Figueira, avançando com uma coluna recém-encontrada. "Não há expectativa de privacidade quando se usam recursos da empresa para cometer fraude." Helena colocou os seus óculos de leitura. Leu a seção destacada. "Fiador, o Fundo Fiduciário Revogável de Prescott." Levantou a cabeça, o seu rosto a perder a cor. Olhou para Pedro com uma mistura de horror e desgosto. "Você garantiu o empréstimo", Helena sussurrou. "Você alavancou as suas próprias ações para comprar o fornecedor. Você sabotou deliberadamente o lançamento da Valkyria." "Foi uma manobra de negócios", gritou Pedro, a máscara a estilhaçar-se completamente. "Eu estava a modernizar a empresa. João Pires é um dinossauro. Ele estava a levar-nos à ruína com a sua obsessão pelo legado. Fiz o que tinha de fazer para salvar as ações." "Você não salvou as ações", eu disse, a minha voz a cortar a sua histeria. "Você fê-las cair para poder comprá-las barato. Isso é manipulação de mercado. Isso é insider trading. E como você usou uma sociedade de fachada para o esconder, também é lavagem de dinheiro." Pedro olhou à sua volta. Os outros membros do conselho estavam a afastar-se dele, a mover fisicamente as suas cadeiras. Ele era tóxico, radioativo. "Ricardo!" Pedro olhou para o seu advogado. Ricardo Costa já estava a fechar o seu portátil. Eu não estava ciente desta estrutura, Pedro. Não posso representá-lo neste assunto." Pedro riu, um som agudo e frenético. "Covardes todos vocês! Eu construí este negócio. Eu sou dono desta sala." "Você não é dono de nada", disse João. Caminhou até a cabeceira da mesa. "Pedro Álvares", disse João formalmente. "Como presidente do conselho, estou a afastá-lo desta reunião. O seu contrato de trabalho é terminado por justa causa, com efeito imediato. Segurança!" Jerry e outros 2 guardas entraram. Já não olhavam para Pedro com medo. Olhavam para ele como um intruso. "Não me toque", rosnou Pedro, afastando a mão de Jerry. Endireitou a gravata, tentando recuperar um fragmento de dignidade. Olhou para João. "Estará falido dentro de 1 ano de qualquer forma, velho. A Valkyria não vai voar. Não tem visão." Depois olhou para mim. Os seus olhos eram frios, de tubarão morto.
E tu, ele cuspiu, aproveita a gorjeta. Pedro virou-se e saiu da sala, as portas pesadas a fecharem-se atrás dele com um baque final e ressonante. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas já não era opressor. Era o silêncio de uma tempestade que acabara de passar. Senhora Bastos? Perguntou a secretária, a voz trêmula. O seu voto? Helena olhou para João Pires. Sorriu, um sorriso cansado, genuíno. Voto de desconfiança em Pedro Álvares, disse. E proponho a reintegração de João Pires como CEO com plenos poderes executivos. Apoio, disse Henderson. Apoio, disseram os restantes membros da mesa, um coro de alívio. João Pires soltou uma respiração que parecia ter estado a prender há 6 meses. Olhou para mim. Eu estava encostada à parede, parecendo exausta, segurando a minha bandeja de café vazia. Ele acenou para mim uma promessa silenciosa. 5 semanas depois, a neve de dezembro em Lisboa não era a neve romântica que se mostra nos filmes. Era um granizo horizontal e cortante que transformava o Parque das Nações num túnel de vento. Mas dentro do laboratório de P&D da Torre Pires, era quente, cheirava a ozono, óleo de máquina e café fresco. Eu, Ana Silva, passei o meu crachá temporário no posto de segurança. A luz ficou verde com um apito satisfatório. Não estava a usar o meu uniforme de restaurante. Vestia um casaco de lã feito à medida sobre um blazer e calças azul marinho, um outfit que tinha comprado com hesitação, sentindo-me uma impostora no provador. Ainda verificava os preços por hábito, o meu coração a saltar com qualquer coisa acima de 50 euros, mesmo que a minha conta bancária me dissesse que já não precisava de me preocupar. Passei pelas fileiras de engenheiros debruçados sobre terminais CAD. A atmosfera tinha mudado. 5 semanas antes, este andar tinha sido um morgue, silencioso com a antecipação de despedimentos. Agora estava elétrico. As vozes eram altas, os argumentos apaixonados e o riso, um riso real e espontâneo, ecoava pelas paredes de aço. Encontrei João Pires não na cobertura executiva do 80º andar, mas na Baía de Vidro 4, uma câmara de testes com vista para o protótipo massivo do motor Valkyria. João não usava o seu fato. Estava de camisa, a gravata abandonada numa bancada, e havia uma mancha de graxa na sua bochecha. Estava a discutir com um jovem engenheiro sobre a curvatura da pá da turbina. Não se trata do coeficiente de arrasto no vácuo, filho, dizia João, as suas mãos a moverem-se animadamente. É sobre como ele lida com o cisalhamento transversal a 30.000 pés. Sente o metal. Ele tem de respirar. Ele levantou os olhos e viu-me do outro lado do vidro. O seu rosto abriu-se num sorriso genuíno, do tipo que chegava aos olhos, enrugando profundamente os cantos. Deu um toque no ombro do jovem engenheiro, sussurrou uma última instrução e saiu da baía. Ana. João Pires limpou a mão num pano antes de a estender. Não pensei que virias. Pensei que talvez tivesses pegado no dinheiro e fugido para uma ilha tropical. Deus sabe que eu teria feito isso. Pensei nisso, eu admiti, apertando a sua mão. O seu aperto era firme, calejado novamente, já não a mão suave e trêmula do homem do restaurante. Mas as ilhas tropicais tornam-se aborrecidas. E eu queria ver se era verdade. Se o que era verdade. Se a Valquíria era real. Se não era apenas um argumento desesperado para salvar as ações. João Pires riu. Gesticulou para a máquina massiva atrás do vidro. Uma besta cromada de energia potencial. Ela é real. Certificada pela ANAC ontem de manhã. 3 grandes companhias aéreas já fizeram pedidos. Estamos solventes, Ana. Não apenas no papel. Estamos a construir coisas novamente. E Pedro? Perguntei calmamente. Luiz Figueira saiu de um escritório lateral, segurando um tablet. Parecia cansado, mas vitorioso. Pedro Álvares está atualmente a tentar explicar ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa por que não deve ser detido.
A CMVM congelou os seus ativos esta manhã. A Capital Ether acabou por ser apenas a ponta do iceberg. Ele estava a desviar fundos do fundo de pensões para cobrir as suas vendas a descoberto. Ele vai para a prisão? Perguntei. Por muito tempo, Luiz acenou. E Ricardo Costa tornou-se testemunha do Estado para salvar a sua própria licença. É um castelo de cartas completo. E tudo desmoronou. Eu inclinei-me no corrimão a olhar para o motor. É estranho. 5 semanas atrás, ele era o homem mais poderoso na sala. Podia estalar os dedos e destruir pessoas. O poder é uma sombra, disse João, encostando-se ao meu lado. Parece grande quando o sol está baixo, mas desaparece quando a luz o atinge diretamente. Tu foste a luz, Ana. Ele meteu a mão no bolso e tirou um envelope grosso de cor creme. Estendeu-o para mim. Prometi-te um emprego, disse João. E prometi saldar as tuas dívidas. Mas depois que a poeira assentou, Luiz e eu percebemos que isso não era suficiente. Peguei no envelope, sentia-o pesado. As minhas mãos tremeram ligeiramente ao abri-lo. Lá dentro estava um cheque bancário. O número era impressionante. Não era apenas uma taxa de consultoria, era uma fortuna, suficiente para pagar a clínica do meu pai pelo resto da sua vida, pagar a hipoteca, pagar os empréstimos e ainda nunca mais ter de fazer um turno duplo. Mas por baixo do cheque estava uma carta em papel de linho grosso. O cabeçalho estava em relevo. Universidade de Coimbra, Faculdade de Direito. ESMA. Senhora Silva, temos o prazer de informá-la que a sua reintegração foi aprovada, com efeito para o semestre de primavera. A sua propina foi paga na totalidade através do Fundo de Bolsas Pires. Eu olhei fixamente para a carta, a minha visão embaçada. Você ligou para o reitor? Eu fiz parte do conselho dele por 10 anos. João encolheu os ombros. Fiz uma doação, mas eles não te aceitaram por causa do meu dinheiro, Ana. Eles aceitaram-te porque lhes mostrei a tua análise da estipulação ômega. O reitor disse que era a peça mais brilhante de desconstrução de contratos forenses que ele vira numa década. Ele quer que sejas assistente na aula de contratos. Eu limpei os olhos, sentindo-me tola e sobrecarregada. Não sei o que dizer. Obrigada parece inadequado. Não me agradeças, disse João. A sua voz tornou-se séria. Tu ensinaste-me algo, Ana. Algo que eu tinha esquecido em 40 anos a subir arranha-céus. Virou-se para olhar para o andar movimentado de engenheiros, as secretárias a correr com ficheiros, o porteiro a empurrar um balde de esfregona no canto. Passei a minha vida a olhar para os grandes números, disse João suavemente. Milhares de milhões de receita, milhões de unidades, milhares de empregados. Pensei que os números inteiros eram a única coisa que importava. Pensei que as pessoas abaixo da vírgula decimal, as frações, os restos eram apenas ruído, erros de arredondamento. Ele olhou para mim intensamente. Mas tu mostraste-me que a integridade da estrutura não está nos milhares de milhões. Está no 0,0, 0,1%. Está nas casas decimais. É aí que a verdade se esconde. É aí que está a força. Tu foste um erro de arredondamento para Pedro, uma empregada de mesa, uma ninguém. E por não te ter valorizado, ele perdeu tudo. João respirou fundo, o cheiro da oficina a preencher os seus pulmões. Mudei o meu escritório para aqui, continuou, porque nunca mais quero estar tão longe do chão. Quero ver os detalhes. Quero saber os nomes das pessoas que apertam os parafusos porque são elas que impedem que o céu caia. Eu acenei lentamente com a cabeça. O valor do zero, eu sussurrei. O meu pai costumava dizer que zero não é nada. Zero é o marcador de lugar que torna todos os outros números possíveis. Exatamente, João sorriu. Ele meteu a mão no bolso novamente, mas desta vez não tirou dinheiro. Tirou um simples cartão-chave prateado. Isto é para o edifício, disse João. Entra e sai à vontade. Usa a biblioteca. Usa o ginásio.
E quando te licenciares, este escritório, o que está ao lado do meu, está à tua espera. Aconselhamento jurídico para a Pires, se o quiseres. Peguei no cartão. Olhei para o cheque, a carta e a chave. O peso do meu passado, a luta, o medo, a exaustão pareciam levantar-se dos meus ombros, a flutuar como o vapor das aberturas do motor. Tenho de terminar a minha licenciatura primeiro, eu disse. Uma nova confiança a endireitar a minha coluna. E tenho uma aula de contrato para dar, mas mantenha o lugar aquecido para mim. Vou manter, prometeu João. Virei-me para sair, mas parei à porta. Olhei de volta para o empresário na sua camisa, rodeado pelo ruído da criação, parecendo mais feliz do que eu alguma vez o vira. Senhor Pires, chama-me João, Ana. João, eu sorri. O seu café estava péssimo naquela manhã. Devia mesmo comprar uma máquina melhor aqui. João Pires atirou a cabeça para trás e riu, um som retumbante que se elevou acima do zumbido das turbinas. Anotado. Primeiro item da agenda. Saí do laboratório e entrei no elevador. Enquanto subia para o lobby, observei os números a subir, mas já não estava a olhar para o destino. Estava a pensar na jornada, nos detalhes e na bela e aterrorizante precisão da verdade. Saí para o frio cortante de Lisboa, Savama, mas não senti o arrepio. Chamei um táxi sem verificar o taxímetro pela primeira vez na minha vida. Universidade de Coimbra, disse ao motorista. E, por favor, vá pelo caminho mais longo. Quero ver a cidade. Enquanto o táxi se fundia no rio de luzes traseiras, eu não olhei para trás. Olhei para a frente, pronta para escrever o meu próprio contrato com o mundo. Um onde cada cláusula, cada vírgula e cada pessoa importava. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. É a minha história. E essa sensação de ter feito a diferença, mesmo que por um pequeno detalhe, é algo que levarei para sempre.